primeira lei de Mendel. Mendel foi o pai da genética, levando ao entendimento da hereditariedade. Ele estudou física e ciências naturais na Universidade de Viena, na Áustria, e dedicou-se principalmente à botânica e à biologia geral. Mendel nasceu em 1822 e morreu onde hoje é a República Tcheca, onde se encontra o Museu de Mendel na cidade de Brno. Tive a oportunidade de visitar o Museu de Mendel há 5 anos e visualizar alguns dos seus registros, seus desenhos e anotações. Ele estudou a reprodução de ervilhas de cheiro, Pisum sativa, e analisou como ocorria a transmissão de características ao longo das gerações. As características das ervilhas que Mendel analisou em suas pesquisas foram cor da semente, forma da semente, cor da flor, cor da vagem, forma da vagem, posição da flor e tamanho do caule, nas quais ele conseguiu definir quais características eram dominantes e recessivas. Vou explicar aqui um dos experimentos de Mendel, o da cor das sementes. Para fazer o primeiro cruzamento, Mendel utilizou plantas de linhagens puras, ou seja, plantas de sementes verdes que só originam sementes verdes, e plantas de sementes amarelas que só originam sementes amarelas, e as denominou de geração P, ou geração parental. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela e a essa geração ele denominou de geração F1. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características diferentes. Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1, chamando essa segunda geração de geração F2. Como resultado dessa autofecundação, Mendel obteve 3 sementes amarelas e uma semente verde. Mendel percebeu que, como a cor verde não apareceu na geração F1, mas reapareceu na geração F2, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator dominante, pois apareceram com uma maior frequência. Por esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de recessivas e as sementes amarelas de dominantes. A semente recessiva era homozigoto para genes recessivos, representados pelo Vzinho, um herdado da mãe e outro do pai. A semente dominante era homozigota para genes dominantes, representados pelo Vzão, um herdado do pai e outro da mãe. Todos os descendentes deste cruzamento eram heterozigotos, ou seja, tinham um gene dominante e um recessivo, herdados do pai e outro da mãe. Eram os híbridos. Quando Mendel realizou a autofecundação, quer dizer que os heterozigotos foram cruzados entre eles mesmos. E a probabilidade dos descendentes serem heterozigotos foi de 50%, ou seja, metade deles saíram heterozigotos. Já a probabilidade de serem homozigotos dominantes foi de 25%. E de homozigotos recessivos, de 25% também. As interpretações para herança dessas 7 características das ervilhas estudadas deu origem à primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim,
pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes.